E aí pessoal ligado aqui no canal Games of Gold, beleza? Olha só a minha placa nova aí do YouTube. Não, é uma decoraçãozinha que eu tô querendo fazer. Eu tô começando a desenvolver um fundo, não sei exatamente como eu vou fazer. Eu fiz uma impressão aí atrás, aí eu vou mudar um pouco o plano de fundo da televisão, visto que os meus assuntos agora, a partir de agora, não vão ficar somente no Xbox One e videogame. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal que são 3 jogos aí da década de 90 que com certeza vai te lembrar muito aí do tempo que talvez você era adolescente, ou então talvez você que hoje assiste o vídeo, você é um jovem, um rapazinho aí, uma criança, e você talvez joga esses jogos, né? Talvez você não só fica aí no Pokémon GO aí, que as pessoas estão totalmente viciadas nesse jogo. Infelizmente o meu celular, não sei porquê, não tem como instalar. Eu já tentei de todas as formas. Não é sistema operacional porque ele não é tão antigo assim. É um celular, é o Samsung Galaxy S3. Infelizmente ainda não está disponível para ele. Você que tem um S3, o Pokémon GO já foi lançado aí para o seu celular? Pois o meu não foi não. Então, não sei porquê, já tentei descobrir, mas ainda não consegui. Mas vamos direto ao assunto de hoje. Que 3 jogos são esses? O primeiro de todos é o Mario, Super Mario World, ou conhecido como Mario para aqueles mais chegados aí do jogo que sempre jogou ele. Conforme nós sabemos, o Super Mario, ou Mario, ele foi lançado aí na década de 90. Naquela época foi um dos jogos que fizeram mais sucessos aí. Foi da Nintendo, né? Essa mesma empresa que você jovenzinho aí, criança, que você está jogando o seu Pokémon GO. Isso aí já vem de lá de antigamente, essa empresa que fabrica jogos. Mas bem antes de existir PlayStation, de existir Xbox, a Nintendo tava lá. Esse jogo começa mais ou menos assim. Conta a história de uma princesa que foi sequestrada por um vilão. Ele se chama Bowser, isso mesmo, parece navegador browser de internet, né? Mas não é. O nome dele era exatamente esse. E ele sequestrou ela. Daí o Mario e o seu irmão Luigi, isso mesmo, Mario e Luigi são os 2 personagens aí do jogo, os principais personagens, né? Você joga exatamente com eles. Também tem aquele animalzinho que se chama Yoshi, que vocês podem ver. Né? O Yoshi também faz bastante parte do jogo, né? Mais ou menos um cavalinho que ele sobe em cima. O objetivo do jogo não é nada menos de que salvar a princesa das garras deste vilão. O que muitos não sabem é que a primeira aparição do Mario aí não foi exatamente no seu próprio jogo, no Super Mario World. Foi exatamente antes, muito antes, em 1981, do jogo Donkey Kong. Ele já havia mostrado ali o personagem Mario. Mas também vamos falar sobre o Donkey Kong e também sobre o Sonic. Esses são os 3 jogos que nós vamos falar hoje. Ele era mais ou menos ali uma mistura do Popeye ali. Não, na verdade era um Donkey Kong ainda. Pois é, e o Mario apareceu exatamente nessa história aí, nesse início, há muito tempo atrás. O Mario também, além do Donkey Kong, né, ele não tinha esse nome aí de início. Isso mesmo, Super Mario não se chamava Super Mario. Ele se chamava Jumperman. O jogo ele mudou de nome quando ele foi levado lá para os Estados Unidos. Quando o pessoal lá da Nintendo, lá, eles resolveram alugar um galpão e o nome do senhor que alugava o galpão para eles era Mario. E aí eles decidiram, vamos colocar o nome do personagem de Mario em homenagem a ele. Para vocês terem ideia do tamanho de sucesso que o Super Mario fez naquela época, a maior rede do mundo de fast food, McDonald's, ela fez uma promoção especial aí para aqueles jogadores aí que gostavam muito desse personagem. Eles lançaram uma promoção em que aqueles gulosos aí, comedores de McDonald's, poderiam ganhar aquelas lembrancinhas, aquelas brindezinhos ali que vem naqueles lanches, né? Isso com personagens do Super Mario aí. Então foi muito sucesso na época. Apesar da gente pensar que o Mario ele quebra ali aquelas pedras, aqueles cogumelos, aquelas pedras, né? Principalmente com a sua própria cabeça. Olha só, observe essa imagem aí. O Mario ele é exatamente isso que você está pensando. Ele não quebra aquelas pedras com a cabeça dele quando ele pula e roda, né? Ele simplesmente coloca o bracinho dele pra cima ali e bate nas pedras com o braço dele. Outra coisa interessante aí sobre o Mario, olha só. Observe essa imagem.
Se você notar uma similaridade, as nuvens e os arbustos são as mesmas coisas, né? O mesmo formato. Ou seja, a equipe da Nintendo na época economizou bastante aí no gráfico para poder ganhar tempo no jogo e poder fazer mais níveis. E eles não quiseram fazer um desenho para cada um, né? Eles pegaram o mesmo desenho e usaram para os mesmos tipos de coisa, para os arbustos e para as nuvens. Outra coisa interessante que você pode observar nessa imagem é que o Bowser ele não sabe atirar. Por quê? Na verdade, muitos jogos aí da Nintendo tem esse gigantesco erro aí, né? Não se sabe por que eles fizeram assim. Mas se você olhar, a direção do fogo ela tá indo como se fosse o contrário. O rastro do fogo sai na frente do fogo e não é o contrário, né? O certo seria o Bowser jogar o fogo e o rastro ir acompanhando aquela bola de fogo, né? Mas não, tá ao contrário, né? Então, normalmente ele não sabe atirar do jeito certo, ele atira do jeito errado, de trás pra frente. No Super Mario existe sempre um jeito de ganhar uma nova vida ali, um ponto, né? Ele aparece um ponto ali, mas na verdade significa chances de jogar novamente. Né? Diferente dos jogos de hoje que você tem praticamente vidas infinitas aí. Você pode errar o tanto que você quiser, mas você não vai dar game over, né? Você simplesmente volta pro ponto que você tinha começado, né? Isso é bom, mas também é ruim, né? Na verdade eu não gostava muito dessa parte de se você perder muitas vezes ali naquele jogo, você simplesmente tem que começar tudo de novo, meu Deus. Por isso que muitas técnicas foram desenvolvidas para ganhar pontos, né? E sempre tinha essas manhas aí. Por exemplo, nesse vídeo aí você pode ver que se você encurralasse um casco e pulasse em cima dele e apertando para baixo, toda vez que você pulasse em cima dele, você ia ganhar uma vida. No Super Mario 3, que é um pouquinho depois foi lançado, depois do Mario World, do grande sucesso, foi lançado o Super Mario 3 ali, né? E olha só, se você também quicasse em cima dos animais ali, dos bichos ali, dos monstrinhos ali, você ia ganhando sempre um ponto. Olha só, isso era uma chance de você ganhar muitos pontos e depois você provavelmente ia ter muita chance aí pra conseguir zerar o jogo, porque é um jogo bastante complicado de zerar, não é tão fácil. Existem algumas manhas, né, mas existem fases que são bem difíceis, né, por exemplo fases da água e outras fases aí de pular que são bem complicadas. O interessante é que no final do game aí, quando você zera o jogo, quem é o rei da Nintendo aí, a Nintendo mesmo fala, não é o Pokémon GO, pessoal. Esse pessoal que tá aí no Pokémon GO pensa que é o jogo mais legal do mundo, né? Meu Deus, Nintendo. Mas não é. Quem era o rei da Nintendo na época era o famoso Mario, como você pode ver ali no finalzinho nessa foto. Mostra exatamente quem é o rei da Nintendo. Era o mascote praticamente da Nintendo, né? Nintendo não era nada se não fosse o Mario, né? O videogame praticamente você já comprava e já vinha com esse jogo já. Mas agora vamos falar sobre outro jogo que marcou a infância dos anos 90 de muitas pessoas aí. Esse jogo foi chamado Donkey Kong. Donkey Kong. Quase um King Kong da vida. Eu jogava muito esse jogo aí. Era muito interessante. Eu me amarrava, sabe no que? Nisso daqui, ó. Trilha sonora do jogo. Isso daqui era a parte mais legal daquele jogo. Claro que muito colorido, muito legal, né? Eu achava o máximo aquele jogo. Apesar de ter uma mecânica muito ruim, foi até muito contestado na época pelos próprios criadores do jogo, que disseram que esse jogo ele só fez sucesso por causa dos gráficos deles que eram muito melhores do que os outros jogos aí que eram disponibilizados na época. Muito melhor, por exemplo, que o Super Mario, né? Era muito mais realista, muito mais divertido, muito mais colorido, né? Muito mais opções nos gráficos aí. Mas o que me chamava a atenção mesmo mais era também a trilha sonora, que eu gostava muito. O interessante é que, além desse jogo aí ser disponibilizado ali para o Nintendo naquela época, a versão padrão, foi disponibilizado também uma versão de competição que adicionava muitas outras coisas a mais. Por exemplo, um time de 5 minutos, ou seja, um temporizador de 5 minutos para você passar cada fase. Você tinha esse tempo, então já era uma versão de competição. E um sistema de contagem de pontos muito mais superior. Muitas pessoas também chamam esse... não é cartucho, né? Eles chamam de fita, né? Não sei exatamente como que é chamado em cada região do Brasil. Mas onde eu morava lá, se chamava cartucho, né? E era interessante que tinha uns lugares para você alugar o cartucho para você jogar, né? Olha, hoje, tipo, podia ter muito isso, né?
um lugar que você alugasse um jogo, ia ser interessante, né? Você alugar e, por exemplo, alugar ele por um mês. Ia ser bem legal, né? Muitos aí podem achar a notável similaridade entre o Donkey Kong e o King Kong. A Nintendo na época foi processada pela Universal, e a empresa que fez o filme do King Kong, e falou que eles estavam plagiando a ideia dele. As histórias elas são um pouco parecidas, né? Mas no desenvolver do jogo não tem nada a ver, né? O Donkey Kong tem que fazer coisas que não tem nada a ver com o que o King Kong fazia. Mas a gente sabe que teve jogos aí que foram do King Kong, e aí teve outros jogos aí também, uns aí que não fizeram tanto sucesso na época quanto ao Mario, conforme dito, e o Donkey Kong agora. Na época, o Donkey Kong foi o segundo jogo mais vendido no mundo. Ele teve cerca de 9 milhões de cópias da sua fita ali, do seu cartucho. Isso é muita coisa para aquela época. Outro jogo que fez muito sucesso naquela época foi um pouquinho antes do Nintendo aí, que foi lá do Master System, do Mega Drive, esses jogos, esses consoles aí que foram o máximo naquela época, né? Eu tinha o Master System 3. Era um console bem grande, assim, parecia sei lá, do tamanho de um videocassete daquela época, né? Mais ou menos o tamanho do notebook, pra você que não conhece esse tal do videocassete. Então tá, ele era mais ou menos desse tamanho e ele tinha, olha só uma foto dele aqui do lado aqui, ó. Tem a opção de colocar foto, né? Às vezes eu me esqueço. Mas olha só, tinha apenas esses botões pro lado e esses dois botões. Mas era muito legal o jogo, o videogame, porque tinha diversos jogos. Eu gostava muito de um que tinha que era, eu não lembro do nome, mas era de nave e era muito legal. Tinha muitas fases e ia se tornando cada vez mais difícil, sabe? E você ia ganhando alguns, colocando alguns acessórios na sua nave, destruindo ali os alienígenas e tal. Era bem legal. Mas vamos falar exatamente agora do Sonic. Sonic naquela época foi lançado para combater o mascote da Nintendo, o Mario, ali, o Super Mario World. Aqueles jogos que estavam ali em alta naquele momento, né? A SEGA lançou esse jogo, né, pra simplesmente acabar com eles. E o objetivo inicial deles era que esse jogo vendesse no mínimo ali 1 milhão de cópias. E eles conseguiram, né? Mas eles não conseguiram bater ali o Mario. Mas eles conseguiram fazer bastante sucesso naquela época. Muitas pessoas gostavam muito ali do Mega Drive e do Master System, né? Também, além do Nintendo. Outro desejo da SEGA era criar ali um mascote que substituísse o Alex Kidd. Isso mesmo, aquele Alex Kidd. Eu não gostava daquele jogo de jeito nenhum, não sei porque, não gostava, não achava legal. Vários conceitos de personagens ali, pelos criadores ali do Sonic, foram apresentados ali para a SEGA, né? E eles mostraram ali para eles, dentre tatu, cachorro, hamster, dentre outros, né? Mas o que ficou mesmo foi o famoso Sonic, que não é nem um tatu, nem um cachorro, nem uma raposa. Às vezes eu pensava que ele era uma raposa, mas não é uma raposa, ele é um ouriço, isso mesmo, ouriço. O primeiro nome disponibilizado ali do vilão não era Dr. Robotnik, né, como a gente sabe. Era Ivo, né? Mas a gente sabe que o Sonic não chamava ele nem de um e nem de outro. O Sonic chamava ele de quê? De Dr. Eggman. Isso era uma piadinha que eles fizeram ali com o formato da cabeça do vilão, que parecia mesmo um ovo, né, pessoal? Parece um ovo a cabeça dele. Reza a lenda que o Michael Jackson ele participou ali na composição da trilha sonora do Sonic. Mas isso a gente não sabe se é verdade, se não é, porque até hoje não foi mentido e nem desmentido aí na história. Dizem que naquela época o Michael Jackson, por estar envolvido naqueles escândalos, e ele achou que não ia ser viável participar ali, né, não ia dar muito certo aquela trilha sonora, e ele percebeu isso e resolveu cair fora. Mas na verdade ninguém confirmou e nem desconfirmou, né? Então não se sabe, isso é só uma lenda, uma teoria que isso aconteceu. Então pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo dessa semana, de hoje, terça-feira. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreva no canal, deixa seu like aí. E sempre compartilhe o vídeo, porque assim o canal sempre está crescendo mais e mais aí, você me incentiva a fazer mais vídeos para vocês aí. E se você tiver uma sugestão de tema, deixe aí na descrição o tema aí para o seu vídeo, que você quiser aí. Então pessoal, até mais, valeu galera, fui!